Olá, amigos. Olá, amigos, amigas, internautas. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo deste livro, O Diabo e a Igreja, escrito pelo nosso patrono Caimar Schutter em 1914, para contestar algumas colocações da Igreja na época. Hoje vamos ao capítulo 4, O Céu e o Inferno, o Diabo e o Sacerdócio Romano. Diz Caimar textualmente: o jornal de Monsenhor Seckler relembra a história do anjo decaído, como a nossa vovozinha não se cansava de repetir, a história do carapuça, que tanto pavor infundia no gênio infantil. Lúcifer, desde que o soberbo Lúcifer concebeu o plano, etc., diz Lopes Pires, que também se pode traduzir por Monsenhor Seckler, nunca mais ele desistiu de tal intenção. Qual é então a intenção de Lúcifer? Responde a Igreja: subir ao céu, fixar residência acima dos astros, sentar-se sobre o monte da aliança, nos flancos do Aquilão, dominar as nuvens mais elevadas e ser igual a Deus. É muita brincadeira, desculpe, mas é uma coisa que não tem sentido, vocês percebem? Tem muita gente que acredita. É isso que é pior, né? Isso que é pior. Tem gente que acredita numa palhaçada dessa, numa brincadeira dessa. É verdade. Como, gente? Como? Quer dizer, vamos derrogar leis? Para ele fazer isso, ele tem que derrogar leis do universo. Leis que existem, sei lá quantos anos, trilhões de anos, no universo como um todo. Não temos nem noção disso. Bilhões de anos, sei lá. Como é que pode? Não tem chance, né? Mas continuando. Mas haverá inteligência, diz Caimar, que possa conceber como a pureza e perfeição doadas com sabedoria e previdência pelo Supremo Autor de toda a criação, possa tornar-se de uma hora para outra impura e imperfeita, frustrando os planos divinos? Onde está a infalibilidade divina? Onde o poder e a infinita perfeição de Deus, proclamados pela própria Igreja, onde é que fica? Quer dizer, não, esta doutrina não pode ser divina, é invenção humana. Isso que eles estão colocando aqui. Não tem nada a ver com Deus. Isso é uma invenção humana. Deus não inventou o mal. Então, se Deus não inventou o mal, como é que nós vamos querer que nós, que gostamos de olhar a roda que é redonda, como eu brinco sempre, fazê-la quadrada e querer que ela gire como se fosse redonda? É só na cabeça do humano mesmo. Porque no universo isso é impossível. Então veja, como é que pode um ser se julgar superior a Deus ou querer ocupar o lugar dele? O que é Deus? Uma entidade suprema. A causa primária de tudo que existe no universo. Aqui equivale a um homem ou uma mulher que tem o poder do universo. E não é, Deus não é um homem ou uma mulher, uma entidade suprema, uma causa primária de tudo. Nós não temos nem como avaliar Deus no nível que nós estamos. Não temos. Como é que nós vamos comparar um homem a uma mulher, como tem a figura, um homem barbudo, que é Deus? Poderia ser uma mulher envelhecida também? Por que não? Mas é um homem barbudo. Por que o homem? Porque foi um humano, um homem que manda no momento que foi criado isso e colocou o homem. Por que não colocou a mulher? Não é verdade? Mas isso foi escrito quando? 1914, isso aí. Sabe a notícia que eu li hoje? Que a igreja da dominação do Lúcifer está lá nos Estados Unidos, a sede mundial dessa igreja para dominação da Terra.
Como é que é? Se repete, por favor. Já existe essa igreja, né? Agora eles fizeram uma sede gigantesca numa cidade. Como é que chama a igreja? Do Lúcifer. Igreja do Lúcifer. Que é a dominação, que vai competir com a área cristã. Você vê, você vê a ignorância, você vê que não modificou nada. Isso aí foi em 1914. Você vê que hoje, 2016, terminando 2016, entendeu? Fizeram a cidade inteira ficou desesperado com eles. Mas por quê? Porque o ser humano acredita nessas bobagens e dá dinheiro. Dá dinheiro. Dá dinheiro. Infelizmente. Infelizmente. É absurdo atrás da É absurdo. Realmente é muito absurdo. Vejamos, pergunta cá embaixo. Onde é o céu? Onde é? Em cima? Embaixo? Do lado? Onde é o céu? Haverá no espaço sem fim lugares altos ou baixos? Ou tronos limitados para o arquiteto universal? Qual é o lugar que fica acima dos astros? Não tem sentido, vocês percebem? Não vai. A igreja não responde. Minha vovozinha também não respondia quando lhe perguntávamos a origem do carapuça, ou bicho-papão, entenda como bicho-papão. Limitava-se a dizer que ele tinha pegado muitas crianças. A igreja diz, quanto à rebelião dos anjos, que é, entre aspas, tradicional. Como tradicional? Rebelião dos anjos é tradicional? Ai, meu Deus. Na verdade, não passa de uma hipótese, um mero fruto de imaginação. Mentes desocupadas ficam inventando certas coisas que não têm sentido, mas, conforme vai sendo repetida, vão sendo aceitas como verdade. Infelizmente. O ensino da igreja não é mais do que uma cópia das palavras que Isaías, profetizando a queda de Babilônia, a libertação do povo judeu, etc. Como nós profetizamos a breve queda de Roma e a libertação do povo romano, que vive sugestionado pelas imagens, os ídolos mudos, cegos e surdos, sem alma e sem vida, a quem os padres romanos oferecem o incenso do seu fanatismo. São os padres que têm o instinto de macaquear os antigos sacerdotes, trajando-se pela forma grotesca, porque se trajavam os seus predecessores, oferecendo holocaustos de cera, cabritos, leitões e galinhas nos leilões de prendas, nas festas dos deuses de pau, de barro, de massa. Como os escribas e fariseus ofereciam em seus templos às imagens mudas de escultura o sangue dos novilhos e dos bodes, e como também eles mercadejavam nas suas sinagogas para extorquirem o produto do suor dos ignorantes. Aí, ó. Por isso que o cara era contestado. Veja, você acabou de dizer, Agostinho, estão inventando uma igreja de Lúcifer, está aí, aproveitando os ignorantes. Olha, eu diria não ignorantes, preguiçosos de leitura. Porque com tudo que nós temos pronto de leitura, de obras publicadas, se a gente for buscar, não é possível que a gente continue seguindo essas bobagens. Vocês percebem? É muita infantilidade no meu modo de entender. Não querer melhorar. Deixa como está para ver como é que fica. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E aí ele conclui, não, ele continua. Se é caridade dar de comer a quem tem fome, vestir-os nus e ensinar os ignorantes, está aqui, ó, vestir-os nus e ensinar os ignorantes, não é menos caridade desmascarar a hipocrisia, principalmente quando ela prejudica a sociedade.
É o que nos diz o Espírito São Luís, respondendo à pergunta feita por Allan Kardec. Há casos em que seja útil patentear o mal alheio? Pergunta. A resposta de São Luís. Esta questão é muito delicada e, neste caso, convém fazer apelo à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, não há utilidade em patenteá-las, mas se podem prejudicar a outrem, convém preferir o interesse do maior número que o de um só. Conforme as circunstâncias, pode ser um dever desmascarar a hipocrisia e a mentira, porque é preferível a queda de um só homem a consentir que muitos venham a ser vítimas dele. Em semelhante caso, é prudente contrabalançar o peso das vantagens e o peso dos inconvenientes. Como é que nós temos nos comportado, nós humanos, em relação a esses assuntos? Temos deixado, deixa para lá, vamos acreditar, não vamos mexer com isso, isso é coisa do outro mundo, isso é alma penada. Chega, gente, isso já passou, esse período já foi, que nós éramos manipulados, nós éramos como se fôssemos um joguete na mão das pessoas. Hoje nós temos onde buscar os ensinamentos, mas tem que querer buscar. Ficar esperando cair do céu não vai cair. Deus respeita a nossa vontade, a nossa decisão. Então temos que querer nos esclarecer. Veja, outro dia eu estava vendo televisão, assim, mudando os canais, e passei por um desses canais de igreja aí, estavam fazendo uma retirada de Lúcifer, mas literalmente dando tapa no rosto da mulher. Pá, pá, pá. O que nós vamos fazer? É impressionante, né? Eles precisavam aprender um pouco de doutrinação. Pergunte para ele. Espera um pouco, depois ela recorre. Daqui a pouco ele recorre. Então veja, nós precisamos ficar muito atentos, porque a pior coisa é ser usado indevidamente. E chega, gente, nós já estamos há pelo menos 10.000 reencarnações no reino nominal, e ainda estamos atrás dessas bobagens, estamos vendo essas besteiras, essas coisas insignificantes e assimilando como se fosse verdade. Perguntas, comentários? Não é verdade, seu Pedro? Com certeza. Não, isso aqui é assustador, gente. Agora imagine Caibar na época que o Espiritismo estava praticamente começando e que a igreja mandava para valer. Nossa, Deve ter sido um horror isso aqui para ele. como mandava, hein? Não, deve ter sido terrível para ele conviver com tudo isso aqui. E ter a coragem de publicar isso aqui. Bateu de frente com a igreja. Bateu de frente mesmo. Acho que não apanhou de sorte, né? Porque lá no Goiás, onde eu fui criado, a igreja lá não aceitava. Tinha uma congregação cristã e a igreja católica. Ambos combatiam violentamente o espiritismo. Era produto de capeta. É coisa do capeta, coisa do do diabo, capeta. do Lúcifer, Falava na por aí cara fora. assim. Você falava que tinha um centro espírita lá, eu frequentava, mas naquela época, 13, 14 anos, eu ia naquele centro espírita. Coitado daquele cara. Ele saía na rua, o pessoal falava mal dele. Verdade. Pior coisa é esses comentários sem base nenhuma. Mas o grande dia que eu descobri que o espiritismo era uma coisa muito legal, foi o dia que foi o seu Manuel Paraíba, que era o diácono, chama, né? Foi ele, um pastor e um espírita. E os dois caíram em cima do espírito. O cara estava tão bem preparado que ele derrotou os dois. Tinha mais ou menos umas 30 pessoas na sala, inclusive eu estava lá, achei bom demais.
Porque eles queriam descer, queria fechar, né? O centro espírita, aquilo ali não podia ter. Está achando que, olha, esse cara que escreveu isso aí nessa época foi pela luz divina. Foi, com certeza. Porque nessa época a força da igreja católica Não, era muito muito grande. Teve até a Inquisição. A Inquisição, quantos morreram? Quantos morreram na Inquisição, né? Por causa disso. Por causa disso. Porque já estavam mexendo para mostrar que tinha coisa errada aí. Exatamente. Então vamos em frente. Vamos ao capítulo seguinte. O diabo, a clarividência e o Deuteronômio do Antigo Testamento. Vamos lá. Diz o padre nas suas lições de história do São Carlos. Era um jornalzinho da época. Dizer o que está fazendo uma pessoa que se acha a muitas léguas de distância ou com olhos fechados, ler qualquer livro, mesmo em língua desconhecida, não se pode atribuir senão ao espírito mau. Ai, meu Deus do céu. Quer dizer que o espírito mau é poderoso, hein? Olha aí, pode fazer todas essas coisas. Mas o espírito bom não pode. Vocês percebem como é? É terrível. É terrível. Como pode ficar insistindo nessa coisa? Aí continua o Carvalho. De maneira que quando Santo Antônio, que pregava em Pádua, viu ser condenado lá em Lisboa, em Portugal, o seu pai Martinho de Bulhões, segundo o que afirma o jornal, foi por meio do espírito mau. O que aconteceu? O Santo Antônio de Pádua, ele estava aqui em Pádua, na Itália, ele parou, foi em espírito lá para Lisboa, se materializou lá, defendeu o pai foi, perdeu, não foi absolvido, e ele voltou para Pádua e continuou a pregação. E aqui, ó, o espírito mau que fez isso. Espera um pouquinho, está dizendo que Deus não tem força nenhuma? O espírito mau tem, mas Deus não. Está aqui, ó. Coisa incongruente, inconsequente. E continua Carvalho dizendo o seguinte: São Francisco de Assis, que vendo à distância de muitas léguas um naufrágio, salvou a tripulação do navio. Aí diz, Belzebu, é o diabo que salvou. Santo Afonso de Liguori, canonizado pela Igreja, por ter se mostrado simultaneamente em 2 lugares. Foi obra de Satanás? Seria por artes do demônio que Santo Ambrósio, no momento em que celebrava a missa em Milão, viu São Martinho expirar, morrer lá em Tours, na França? Apolônio de Tiana, presenciando de Éfeso o assassinato de Domiciano em Roma, estaria influenciado por Lúcifer? Joana d'Arc, cujo corpo e cuja estátua a Igreja canonizou, estaria sob a ação do diabo quando viu à distância as manobras do exército inimigo? O adversário do espiritismo não compreende ou finge não compreender o sentido espiritual. Como poderá a alma gozar da visão beatífica de Deus, segundo ensina a Igreja, se ele não vê, não ouve, não sente? Pelo que diz o articulista, a visão é um sentido do corpo. E nesse caso, muita razão têm os materialistas em afirmar que o espírito, a alma, não é mais do que o resultado do trabalho molecular. O padre não conhece ou finge não conhecer os dons espirituais de que fala Paulo apóstolo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12. Nos livros sagrados são abundantes as narrações
sobre os estáticos, os sonâmbulos, todos canonizados pela Igreja de Roma. Em virtude do quê? Dos, entre aspas, milagres que produziram. Milagre não existe. Vamos deixar muito claro, gente, que milagre é derrogar as leis de Deus. E isso nem o Cristo fez. Então, o que eles faziam? Com o seu ectoplasma, com a sua energia sublime, eles conseguiam trocar uma molécula malsã por outra sã numa velocidade muito grande. Então, aparentemente se tinha um milagre, mas milagre não existe. Vamos deixar isso muito claro, por favor. Entretanto, o Jornal do Bispado vem dizer à cristandade que é o demônio quem produz essas manifestações. Demônio poderoso, hein? Não tem nenhum do bem aí? Não tem. Demônio do bem? Não tem demônio do bem, é demônio do mal. É o caso de pedirmos ao senhor bispo para exorcismar, não é nem exorcizar, tá? Exorcismar o padre escritor que está possesso do demônio. O padre é agarrado ao Velho Testamento, como os judeus, que até hoje não creem em Cristo, cita o Deuteronômio, querendo mostrar que Moisés proibiu a invocação dos mortos. Mas veja, por que ele proibiu a invocação dos mortos? Porque ninguém fazia nada sem procurar um vidente, sem cobrar. Opa, vamos lá, quanto é? Tá. Então, por isso que ele proibiu. Porque tudo que de graça recebemos, de graça temos que dar. Por isso ele proibiu, mas ninguém vai ver isso. E ninguém fazia mais nada, dar um passo fora de casa, se não perguntasse. Criou-se uma indústria, vamos chamar indústria, criou-se um serviço em torno disso, que circulava muito dinheiro. Foi por isso que ele proibiu. Continuando. O legislador hebreu fez muito bem. O Espiritismo também proíbe, se nas mesmas condições o que Moisés proibiu. Nós estamos aqui na doutrina espírita. O que nos ensina o Espiritismo? Que nós devemos montar uma tenda aí, cobrar, eu que sou quem é médium, monta a tenda ali para ver a sorte, cobrar, é isso? Não, exatamente o oposto. Não cobrar. Tudo que de graça receber, de graça temos que dar. É o oposto, é o que ele fez aqui. Há poucos dias veio ao nosso centro, diz Caimar Chuto, um fiel discípulo do reverendo, do padre Laudelino, pedindo-nos invocar o Espírito para saber notícias de um parente que tem uma propriedade e que ele, o consultante, julga ter morrido e, verificado o falecimento, arrecadar os bens do parente morto de quem é herdeiro. Gente, não tem nada a ver uma coisa com outra. Assim não tem chance. Era isso que se fazia e é isso que Moisés proibiu. Sabe, SR, eu não sei quem é, qual foi a resposta que demos ao fervoroso protestante? Não invoqueis os mortos acerca dos vivos. Obedecemos ou não ao preceito mosaico? Não invoqueis os mortos sobre os interesses materiais. É o que disse Moisés. Se, abandonando a letra, penetrarmos no espírito do guia dos israelitas. Leias, talvez SR salvo melhor recomendação, alguma coisa assim, não sei. Ou leia, Senhor, com atenção o capítulo 18º do citado Deuteronômio, e verá que Moisés não proibiu o uso da mediunidade desinteressada. Ele não proibiu, proibiu a interessada, aquela que era só dinheiro.
No versículo 15 diz ele: o Senhor teu Deus despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Dirá SR, esse profeta é o Papa. Nós retorquiremos com Moisés. Porém, o profeta que presumir soberbamente de dizer alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado dizer, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Não é o Papa quem fala em nome de outros deuses e nos concílios? Moisés ensina até a discernir os falsos profetas. Se não, leia o capítulo 18 citado, versículos 21 e 22, onde está bem textualmente é o seguinte: e se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e a tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta. Não tenhamos temor dele. Então, traduzindo isso aqui de uma forma mais tranquila, nós devemos aceitar tudo que vem da espiritualidade. Veio de um médium. Eu aceito. Errado. Tudo devemos submeter ao crivo da lógica e da razão. Porque hoje, para nós sermos manipulados, é muito fácil. Muito fácil. Estão falando em criar a igreja de Lúcifer aí, estão falando que o diabo tem mais força do que Deus, está aqui. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Tudo que vem da espiritualidade deve ser submetido, repito, ao crivo da lógica e da razão. E o que mais? Universo, paz, amor, harmonia e equilíbrio. Se vier uma comunicação dizendo, bate no Pedro, ele precisa apanhar. Opa, nenhum espírito elevado vai falar desta forma. Nenhum. Ele vai sugerir que nós nos sentemos e conversemos, mas falar desta forma, como eu dei esse exemplo hipotético, jamais. Jamais. Comentários, perguntas, gente? Vamos lá. Maida, não só do plano espiritual, a gente deve prestar atenção em tudo que a gente escuta, né? De uma maneira geral, né? Tudo. Porque a maioria das coisas que nós ouvimos são influenciadas pelo mundo espiritual. Diz o livro dos Espíritos que os Espíritos nos influenciam a tal ponto que, via de regra, eles vos dirigem. Está lá no livro dos Espíritos. Então a gente sintoniza a coisa, cria uma facilidade que não é brincadeira. Então precisa tomar muito cuidado. Por isso é que o Cristo comentou, ensinou para nós o quê? Orai e vigiai. Mais comentários, mais perguntas? Então vejam, esse comentário aqui que o Caipar fez em 1914 e resumiu tudo nesse livreto, foi bastante interessante, porque bateu de frente, veio mostrar que não é verdade tudo isso que estão falando. E nós sabemos que está claro na literatura espírita que os espíritos maus um dia não mais existirão no nosso planeta. Constará lá nos anais do planeta que existiu inferno, que existiu trevas, que existiu, mas vai acabar. Tudo que o homem cocria desaparece. Tudo que Deus cria é eterno. Então, criamos pela nossa incúria, pela nossa incapacidade de ver a paz, o amor, a harmonia, o equilíbrio, e ficamos inventando essa bobagem aqui, para quê? Para tirar dinheiro dos outros, dos incautos, dos preguiçosos,
que não querem estudar, não querem ler, não querem conhecer, acham que vão resolver os problemas simplesmente, vamos lá, vamos ler a minha sorte, me dá aqui o dinheiro, faz uns trabalhos para mim, aí, cuidado com isso, gente. Isso é muito sério, não brinca com essas coisas não. Mas acho que dá para contar, do livro do André Luiz, aquela latifundiária, que tinha uma fazenda, tinha muita grana, tinha escravos, né? E ela se confessava com o padre. E o padre absolvia. Todas as confissões ela era absolvida. Tudo. E ela tinha os escravos, né? Batia nos escravos, submetia a todo. Não, mas ela tinha um coração que ela deixava usar sabe? Deixava usar para eles, né? Fazia eles uma festa, né? Ela deixava usar. E às vezes se arrependia. Bom, outra deixou, antes de morrer, Dinheiro. Para quê? Para comprar um lugar no céu. Não, para fazer missa. Para fazer missa. Para missa. Você fala dia, né? Fazer para ela. Só que, desencarnando, ela chega lá em cima. Tem nada do que ela estava imaginando. Ela estava endividada. Endividada até o pescoço. Achei dos erros, né? Nós erramos, né? Eu corrigi. E as missas do velho, né? Ela pagava. O que eu aprendi, né? Que passaram para elas de aprendizado. Tudo errado, mas chega lá em cima, aquela decepção. É muito sério isso, meus amigos. Veja bem, nós nos acomodamos em termos de religiosidade, em termos de religião, e achamos que porque meu pai era católico, porque meu pai era evangélico, porque meu pai, minha mãe, meu avô, a gente deve dar continuidade. Não. Nós temos que buscar o conhecimento, entender. Entendeu? Aí toma uma decisão que vai fazer. Mas aquela história que eu já repeti N vezes, do peru, que corta o peru, gente. Por que corta o peru? Porque aí foi lá na origem, porque o forno era pequeno, não cabia no forno. E hoje adota-se cortar o peru sem saber por quê. Não, está errado. O pior cego é aquele que não quer enxergar, ensinou Cristo. Então nós temos que questionar, sim, buscar o conhecimento. Estudar, você está certo. Tem que questionar. Qual é o tamanho do fogo? É isso aí, cara. É isso aí mesmo. Temos que questionar. Tudo temos que questionar. Nós temos muito conhecimento hoje. Então, antigamente, não. Era tudo difícil, então aceitava assim. Hoje, não. Comunicação instantânea. Entrando na internet, você acha o que quiser. Não podemos alegar ignorância de jeito nenhum. Não tem como. Não tem como. Hoje não, é instantâneo. Qualquer um de nós. Nenhum de nós, não pode mais. Então está em nossas mãos acabarmos com essas historinhas inventadas no passado. Já acabou, isso não tem mais sentido. Vou passar dessa do Evangelho, né? Não sei quem queria voltar dos hábitos. Temos filhos, né? Não tem lembrança. Aí está no grande, não. Tem lá Moisés, tem lá profetas, né? Filósofo. Sim. Ele errou, ele chegou lá em cima. Não é nada daquilo. Deixa os amigos familiares, né? Não estou liberado daqui. Bom, alguma pergunta, algum comentário mais? Então, no próximo encontro nós vamos para o próximo capítulo, 6, a excomunhão. Tá bom? Muito obrigado a todos, saúde, paz e até o próximo encontro.